Muitas pessoas têm dúvida, não divulguei antes, mas é um tema que com certeza vai ser muito útil para a sua prática clínica, que são os recibos. A emissão de recibos que acaba gerando muitas dúvidas, né, entre os psicólogos. Eu devo emitir recibo? Eu devo emitir nota fiscal? Como que eu faço isso? É só um papel? É um papel como qualquer outro? Ou é um documento realmente importante? Por que que esse documento é tão importante? Que cuidados que eu tenho que ter? Eu posso ser MEI? Não posso ser MEI? Por que que psicólogo emite nota fiscal, não emite? Como que funciona isso? Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui com você. Então, para começar, para quem não me conhece, eu sou a Aline Bello, eu sou psicóloga, eu estou na área clínica há pouco mais de 4 anos, eu era de mundo corporativo e cuidava de saúde emocional dentro de empresas, né? Então, eu cuidava da saúde dos funcionários através de uma instituição. E hoje eu cuido individualmente através dos meus atendimentos clínicos. E eu sei o quanto é difícil esse começo, né? Ou, às vezes a gente até está engatado já nos atendimentos, mas a gente não sabe bem se a gente está fazendo certo, se a gente precisa ter algum cuidado que a gente não está tendo ali naquele momento. E exatamente por ter vivenciado tudo isso que eu decidi compartilhar com vocês. O nosso grupo aqui de psicólogos, do Psicólogo na Prática, é um grupo bem ativo. Eu recebo muitas mensagens, tanto no individual quanto nas caixinhas, né, pedindo orientação e também dando dica. Então, vira e mexe, eu recebo alguma dica de conteúdo e é muito legal que a gente construa essa nossa rede de relacionamento. Para que a gente possa fazer o quê, então, no fim das contas, né? Por que a gente precisa se preocupar com tudo isso? Para que a gente possa se sentir segura na prática clínica, para que a gente possa perceber que a gente está fazendo o que precisa ser feito. Para que a gente possa perceber que a gente está no caminho certo, não só em relação a nossa postura como nosso paciente, mas em relação ao processo como um todo. E isso é muito importante. E o recibo, a nota fiscal, ela tem todo um cuidado que precisa existir, que muitas vezes a gente não tem. Eu não sabia no começo. Eu entregava para o paciente e para mim estava tudo certo. Eu recebia aquele valor, então tá bom. Quem falava que não precisava, eu também não me entregava. Era assim que eu agia. Porque para mim aquele era o correto. Quando eu comecei a saber o impacto de tudo aquilo, aí eu comecei a correr atrás. Eu não quero que você precise lidar com esses impactos, né? Eu quero que você já vá direto para o que precisa ser feito, como precisa ser feito, de um jeito cuidadoso. Tá bem? Então vamos lá. A gente vai falar de campo a campo do recibo, mas eu preciso que você tenha uma visão geral, né? O porquê que esse documento existe, por que ele é importante, quando que ele é utilizado pelos nossos pacientes. Em geral, como que funciona num processo de psicoterapia, né? Por que as pessoas pedem recibo? Tem 2 grandes motivos. Um é para pedir reembolso no plano médico, e aliás, esse é um ponto até que a gente pode fazer um outro encontro, porque tem pessoas que falam que não atendem particular, atendem só pelo plano de saúde, mas esquecem que existe também a cobertura de reembolso na maior parte dos planos. Então, vamos lá. As pessoas pedem o recibo porque elas vão pedir reembolso, vão dar entrada no pedido de reembolso no plano médico, que pode ser integral ou parcial, não necessariamente o plano precisa cobrir 100% ali do valor daquele recibo. E ela também pode usar no imposto de renda. Muitas pessoas não sabem disso. Mas a psicoterapia pode ser abatida no imposto de renda, pode gerar uma restituição ou reduzir o valor que a pessoa pagaria de imposto ali no momento da declaração. Só que isso só serve para quando ela faz a declaração completa. Na simplificada, não conta, né? Então, por isso que esse é um documento solicitado pelos nossos pacientes. E eu vou contar para vocês o que eu fiz que não deu certo para que vocês possam fazer do jeito certo. Então, quando eu comecei os atendimentos no consultório, eu fazia sempre essa pergunta: você vai precisar de recibo? Porque para mim era aquilo, né? Só um documento. E as pessoas falavam, muitas pessoas falavam: não vou precisar, eu não vou usar no plano. Então, tá bom. E aí encerrava aquele ano. E adivinha o que acontecia na época da declaração do imposto de renda no ano seguinte? Então, Aline, você pode me mandar os recibos? Aí a gente não vai falar, mas você não disse que não precisava? Por quê? Porque é uma obrigação nossa.
entregar esse recibo. A gente não pode negar entregar. Então, eu precisei correr ali atrás do prejuízo e eu precisei levantar todos os pagamentos que aquelas pessoas fizeram correspondente a quais sessões, porque isso precisa ser informado no recibo. E deu um trabalho gigantesco. Então, como que a gente faz? O que a gente pode fazer e o que eu aconselho vocês a fazerem e que eu passei a fazer a partir daquele momento, porque eu senti na pele o trabalho que foi e isso impactava na minha declaração do imposto de renda, porque a gente precisa declarar o valor que a gente recebe. Eu nem sabia que precisava ser dessa forma. De verdade, eu não sabia. Eu achava que tá tudo bem. Eu não atingi aquele valor, eu não preciso declarar, porque eu estava começando. Mas a gente precisa sim declarar, e a declaração de autônomo é um pouquinho diferente, porque a gente reporta para a Receita mensalmente. A gente vai ter uma aula específica sobre carnê-leão, que é exatamente isso, para que quando chegar no período da declaração do imposto de renda anual, já está tudo meio que pronto para a gente, fica muito mais fácil. Mas no ano seguinte, né, depois de ter passado por tudo aquilo, eu fiz um combinado comigo mesma. Eu entendi que eu precisava oferecer para todos os pacientes. E eu comecei a entregar. Quem me falava que não precisava, eu deixava aquele recibo guardado, para no momento que pedisse ou que precisasse, eu já tinha aquele documento ali pronto. E aí a vida começou a ficar um pouco mais fácil. Mas eu não sabia bem quais cuidados eu tinha que ter com aquele documento, né? O que eu preciso ter no recibo, afinal? É só o valor que foi pago? E não é. Né? Então, por exemplo, para que um paciente consiga dar entrada no plano médico, ele precisa ter descrito qual foi a data da sessão, o valor da sessão individual, porque no recibo você não precisa necessariamente fazer um recibo por atendimento, você pode fazer por grupo de atendimento. E quando a gente faz do grupo de atendimentos, tem um momento específico que a gente emite o recibo, que é depois que a gente recebe. Então, a gente não emite recibo sem ter recebido aquele valor. É um comprovante de que a gente recebeu. É um risco alto, né? Você entregar esse documento para um paciente, de repente ele não faz aquele pagamento, ele pode declarar para a Receita que te pagou aquele valor. Qual a diferença do recibo para a nota fiscal? Psicólogos não podem ser MEI, que é microempreendedor individual, que é aquela categoria que paga um valor baixinho por mês e aí pode solicitar a emissão de nota fiscal, pode fazer o cadastro para emitir nota fiscal. Então, a gente, como autônomo, a gente só emite recibo. A partir de qual momento eu posso emitir nota fiscal? A partir do momento que eu faço a abertura da minha empresa. Então, por exemplo, eu tenho empresa aberta, eu tenho um CNPJ. A partir desse momento, eu emito recibo. Sem o CNPJ, eu não emito recibo. Então, eu entrego o recibo como autônoma, que é o que nós somos. A gente vê pessoas que são de outras áreas que emitem notas fiscais, mas a área da saúde não entra na categoria de MEI. Então, eles conseguem fazer o cadastro como MEI, quem não é da área da saúde. A gente não. Então, a gente emite recibo. E, gente, é simples. Assim, no fim das contas, eu acho que o que facilita da nota fiscal é a automatização toda, né, que tem ali do processo. Então, fica fácil de você consultar. Mas se você tiver uma boa gestão, uma boa organização, e a gente vai falar disso, fica super tranquilo também da gente ter esse documento. E sim, a gente precisa emitir os recibos por causa do imposto. Porque como que funciona? Qual que é a lógica, né, de tudo isso? Pensa assim, você entregou, o paciente te pagou um valor. Eu vou falar um valor redondo só para ficar fácil, tá? Então, o paciente te pagou lá R$1.000 para os atendimentos de um período específico que você combinou com ele. Ele vai entregar aquele recibo, ou aquela nota fiscal, se você tiver empresa, para o plano de saúde dele. Falando, plano, olha, eu fiz essas sessões e eu preciso do reembolso desses valores. E aí ele vai ter ali o reembolso parcial ou total de acordo com o próprio plano dele. Né? Então, isso é contratual com o plano dele e tem um número de sessões que é limitada de acordo com o que o médico colocou no encaminhamento médico para psicoterapia, porque para dar entrada no reembolso precisa do encaminhamento médico. Mas a gente já chega nesse assunto, vou voltar aqui só para vocês entenderem a lógica do recibo e da nota.
Então, a partir do momento que o paciente entregou aquele recibo ou aquela nota fiscal no plano de saúde, o plano de saúde está considerando aquela informação de, então a Aline recebeu esse valor do meu beneficiário, né, da pessoa que tem o plano ali contratado comigo. E parte desse valor eu vou devolver ao trabalhinho. Eu vou devolver ali para aquele usuário, para aquele beneficiário do plano de saúde. Então tá, devolvo. Chega na época do imposto de renda, quem fala para a Receita que pagou aquele valor para a gente não é só o paciente. Então o paciente declara, lá ele coloca na declaração do imposto de renda dele, olha, eu paguei R$1.000 para a Aline. Desses R$1.000, o plano me reembolsou 800. Então, esses 200 entra lá na conta da Receita para fazer o abatimento. Não é de 200, tá? Mas a Receita tem lá um cálculo que ajuda no abatimento do valor que ele teria para pagar de imposto ou aumenta a restituição. E o plano de saúde também vai falar para a Receita, olha, Receita, o meu beneficiário pagou para a Aline aquele valor e eu devolvi para ele um tanto. Então, ele não pode dar entrada no valor de R$1.000. Ele tem que dar entrada em 800. E quem recebeu 1.000 foi a Aline. Percebe que é tudo cruzado? O que acontece se a gente não fala para a Receita que a gente recebeu esse valor? A gente cai na malha fina. O nosso paciente cai na malha fina. Todo mundo está embolado nessa história. E para corrigir é complexo. Então, a emissão do recibo, ela é importantíssima e ele é um documento que precisa ser guardado. Ele é um documento, ele não é qualquer papel, ele não é uma simples declaração, ele é um documento real. Ele é um documento que tem muita importância. Então, todas essas informações se cruzam na Receita. Tanto a gente falando que a gente recebeu, quanto o paciente falando que pagou, quanto o plano de saúde do paciente falando para a Receita o quanto reembolsou do tanto que a gente recebeu dele. Então, é tudo enrolado ali. Enrolado não, né? É tudo muito amarrado, né? De um jeito correto. Se a gente não declara que a gente recebeu, não vai dar muito certo, né? E aí, como que a gente explica para o nosso paciente que ele caiu na malha fina porque a gente não declarou? Então, o risco é muito alto para a gente, não vale a pena, gente. Não vale a pena. Não vale mesmo. A dor de cabeça que vai ter é muito maior do que você já fazer ali certinho o processo da emissão dos recibos, tá bom? Vou falar um pouquinho dos campos do recibo, então, depois a gente volta de novo para o contexto em que os recibos podem ser utilizados, tá? E quais cuidados que a gente tem que ter. Tem um ponto que acaba dando um problema na Receita, às vezes, porque o paciente não sabe muito bem como declarar. Eu gosto e eu faço isso, uma declaração dos valores que eu recebi dele naquele ano. Eu sei que não é um pouco mais de trabalho, mas se você alimenta mensalmente, fica muito mais fácil. Se você deixa para alimentar só lá no fim do ano ou no início do ano seguinte, realmente você vai ter muito mais trabalho para levantar todas essas informações. Por que eu gosto de entregar para o meu paciente a relação dos pagamentos que ele fez correspondente a quais sessões? Porque, primeiro, eu tenho a garantia de que esse cair na malha fina por uma inconsistência de informação, por ele ter confundido alguma informação, o risco acaba sendo reduzido, e porque tem um período específico que sempre dá rolo, que é dezembro. Pensa assim, o paciente realizou as sessões em dezembro, se ele me paga, para quem cobra depois do período, né, do mês, se ele me paga em janeiro, ele declara no imposto de renda daquele ano, do começo daquele ano seguinte. Então, vamos pensar agora nesse momento que a gente está em 2022. Quem fez as sessões em dezembro de 2021 vai colocar, e me pagou em janeiro de 2022, vai declarar agora no imposto de renda esse valor referente ao ano passado ou a esse ano e vai declarar só no ano que vem? Porque tem uma diferença entre data da sessão e data do pagamento. Aí é que dá um rolo, porque o paciente pensa assim, eu fiz a sessão em dezembro, então eu declaro agora, nessa próxima declaração. Então, se eu fiz em dezembro de 2021, eu vou fazer minha declaração, geralmente é lá no período perto de abril, né? Então, eu vou fazer minha declaração lá em abril, considerando essas sessões que eu fiz em dezembro. E não.
A gente vai colocar no imposto de renda é a data do pagamento. Então, ele precisa considerar esse valor que ele pagou em janeiro na declaração só do ano que vem, não na sessão de agora. Por isso que eu gosto, e aí é uma prática minha, não é obrigatória, a gente não tem a obrigação de oferecer isso, mas eu gosto de deixar bem claro para os pacientes isso através desse documento, porque eu acho que facilita a vida de todo mundo, a minha, a dele, de todo mundo, porque aí ninguém fica com dúvida sobre como tem que ser feito, e se está certo, se está errado, se considera, se não considera. Até porque se ele está comigo há mais tempo, pode ser que a sessão de janeiro, não, de dezembro do ano anterior, ele precisaria considerar em janeiro do ano passado e declararia agora. É meio confuso, né? E é assim mesmo. Mas o que é importante a gente ter em mente, não tirar isso da nossa mente, que você sempre vai considerar o mês do pagamento. E a declaração do imposto de renda, ela sempre considera o período do ano. Então, o que ele te pagou de janeiro a dezembro daquele ano é o que ele vai declarar no ano seguinte. Não é a data da realização das sessões, e sim a data do pagamento. E esse é um campo que vai estar no seu recibo, a data do pagamento. A data que estará no seu recibo é a data do pagamento, exatamente para não dar essa confusão. Se você tem empresa aberta, é a data da emissão da nota fiscal. É assim que a gente faz, tá? Então, olha aí, parece fácil, né? Na verdade, é um pouco burocrático só, né? Mas não é tão difícil assim, se a gente se organizar. Eu acho que o ponto-chave sempre é a organização, né? Como que a gente se prepara ali para esse momento. E a gente não precisa ter dor de cabeça, né? Dá para ser mais fácil. Então, a gente vai aqui pelo caminho mais fácil. Eu até, nesse documento, até compartilhando com vocês, né? Um pouquinho de bastidor. Como que eu faço? Eu abro o sistema da Receita e eu vejo qual é o caminho que ele usa para declarar, porque de quem tem pessoa jurídica é um código diferente, porque vai declarar como clínica, pagamento feito a clínicas, porque senão tem isso também. Já aconteceu muitas vezes o paciente falar assim, Aline, eu não tenho o seu CPF para eu colocar aqui na minha declaração. Ele não vai declarar que me pagou, ele vai declarar que pagou a minha empresa, o meu CNPJ. Então o caminho é outro. Então, quando eu faço essa declaração, eu já coloco lá qual é esse caminho do sistema da Receita. Então, qual é o código, o que ele vai colocar, e ali uma relação de todos os pagamentos que ele me fez, eu vou alimentando mês a mês, para no período da declaração já estar pronto ali para disponibilizar para ele. Acho que fica mais fácil. Dá um pouquinho de trabalho no mês? Dá, mas não é um trabalho extenso não, viu, gente? Sinceramente, assim, é simples, é rapidinho de fazer. Agora, cuidados com o recibo em si. Eu até peguei aqui o modelinho que eu compartilhei com vocês. Para quem não viu, tem um post que a gente compartilhou aqui com esse modelinho, que tem alguns pontos que são importantes, bem importantes. Um deles que muitas pessoas não se atentam e que eu não me atentava é de ter uma numeração. Às vezes a gente faz o recibo ali no nosso computador e tudo bem, pode ser, tá, gente? Não precisa mandar a gráfica fazer, não precisa ter uma super produção. A ideia é a gente simplificar e tornar aquele conteúdo ali, aquele processo praticável. Mas você ter uma numeração te ajuda em vários pontos, vários. Primeiro, para você ter uma sequência de você saber, né, quantos pagamentos você recebeu, para você entender se você declarou todos eles, mas esse nem é o ponto principal. O ponto principal é quando o paciente perde o recibo, e isso acontece. Quando a gente fala de nota fiscal, o que acontece? O paciente pede para a gente uma segunda via, a gente vai lá, pega o link da prefeitura, manda para o paciente, é a mesma nota. Quando a gente fala de recibo, não tem o porquê ser outro documento, é o mesmo. E como que a gente comprova que é o mesmo documento? Se é um documento que não tem nenhum tipo de numeração. Aí complica. Por quê? Imagina que chegou lá no período do imposto de renda e o paciente achou aquele recibo que ele tinha perdido. Olha só. E ao invés de ele ter lá 12 recibos, ele estava com 13 em mãos. Imagina que ele fez o ano todo. E aí ele fica em dúvida, fala, nossa, o que será esse? Bom, se está aqui, nem lembra que pediu ali a segunda via, ele declara 2 vezes aquele valor. Por isso,
a gente coloca ali o número do recibo, para que não tenha nenhum problema de duplicidade, para que ele não dê entrada no plano de saúde. No plano de saúde é um pouco mais difícil disso acontecer, porque o plano faz uma outra conexão, que é a data das sessões. Mas no imposto de renda isso pode acontecer, a Receita não vai ficar batendo. Se ele te pagou 13 vezes, 12 vezes, de repente ele só fez 2 meses daquele ano de terapia, a Receita não vai controlar isso, quem tem que controlar é a gente. Isso também é uma prevenção de risco mesmo, para que a gente seja protegida ali, para que ele não apresente aquele recibo 2 vezes, se ele encontrar aquele recibo perdido. Então, o que eu posso dizer para vocês gerem um número e guardem esse número com vocês. Cria um Excel, uma planilha, em que você coloca o número do recibo, para quem você deu, o CPF de quem é esse paciente. Se for para dependente, tem uma situação que é um pouquinho diferente, que a gente vai falar agora na hora que entrar nos campos do recibo. E coloca aquela numeração, o valor da sessão e o valor total. Isso vai te ajudar muito na época que você for fazer todo o processo de compartilhar com esse paciente, se você optar por fazer dessa forma. E se o paciente te pede uma segunda via? Você vai entregar para ele uma segunda via, que é uma cópia daquele recibo. É uma cópia. Assim como é uma cópia da nota fiscal. Você não vai entregar mais a original. Quando eu me dei conta de que isso podia acontecer, porque as pessoas começaram a pedir segunda via, e aí eu falei, gente, e se isso acontecer lá na época da declaração do imposto de renda? Eu mandei fazer em gráfica. Para facilitar a minha rotina, eu fazia o recibo físico mesmo. Bem antigo esse modelo, né? Mas funcionava para mim, que é aquele que já é carbonado, sabe? Mas não é muito barato de fazer. Às vezes a gente encontra bem barato em algumas gráficas, mas eu não preciso que você invista dinheiro nisso. O que eu preciso é que você tenha uma certa organização e controle para que você saiba quem está com qual número de recibo. E que você coloque esse número de recibo ali para ser preenchido no momento que você for imprimir esse documento. Se você for entregar a segunda via, você pode imprimir de novo, assinar de novo, não tem problema. Mas aí, se o paciente falar assim, Aline, eu vi que tem 2 recibos aqui, aí você fala, então, é o mesmo número, né? A segunda via. Fica mais fácil, entende? Facilita a vida de todo mundo ter essa numeração e te protege do risco de cair na malha fina aí na época da declaração do imposto de renda. Então, vamos lá, gente. Campos do recibo. O número... Gente, não deixa de pôr o número. Não deixe de pôr o número. Ele é importantíssimo. Você vai colocar lá em cima o que é recibo do quê? Então, recibo de psicoterapia, né? Então, isso precisa estar muito claro ali, já logo de cara. Você vai colocar de quem você recebeu aquele valor. E aí, por que eu tô falando de quem você recebeu? Porque quando a gente atende criança, a gente recebe do pai. E a gente coloca depois em outro campo o nome do paciente. Por isso que vocês vão ver que tem o nome de quem pagou e o nome do paciente. Porque os pais, às vezes, declaram como dependentes no imposto de renda. Então, a gente precisa colocar ali os dados do dependente, que é o paciente, e os dados de quem pagou. Em geral, se você atende adultos, você não vai ter esse cuidado, não precisa se preocupar tanto com isso. Eu sempre deixei esses campos todos, porque deixava ali já no modelo padrão e preenchia mesmo repetindo o nome. Mesmo se o paciente fosse quem pagou, eu sempre deixava ali o mesmo nome. Então, você vai colocar que você recebeu de, e coloca o nome completo e o CPF. Não deixa de pôr o CPF. Até porque tem homônimos, enfim, né? E você vai precisar do CPF desse paciente para fazer ali a sua declaração, quando você for colocar no sistema da Receita. A gente pede isso, para mim é bem comum pedir esse número de documento. Não sei se vocês já têm esse hábito, mas é um dos documentos que eu peço para fazer o cadastro no próprio sistema do consultório, e é um documento básico, assim, para que eu solicite. Você vai colocar, então, o CPF do paciente ou do responsável, né, se for o responsável pelo pagamento, ou do paciente. Você costuma incluir alguma assinatura digital ou é dispensável? Então, depende. Se você atende presencialmente, você não precisa. Você vai colocar o seu carimbo do CRP, você vai assinar e vai entregar. Se você atende à distância, a assinatura digital é um meio bem útil, né? Tem planos, e aí eu vou te falar o que eu vivo hoje, porque a nota fiscal praticamente é um documento eletrônico, né?
Tem planos de saúde que pedem para que eu assine a nota fiscal. É estranho, né? Enfim. Então, eu imprimo a nota fiscal, eu carimbo com carimbo que tem o número do meu registro no conselho, eu assino, eu digitalizo e mando para o paciente. Não são muitos planos que pedem isso, não. Mas às vezes acontece. Então, não precisa gastar com assinatura digital se você atende pessoalmente. Pode ser assinatura mesmo, manual mesmo, com carimbo. É isso. Tem planos que só aceitam com carimbo e assinatura. Né? Então, acaba sendo um pouquinho mais complexo. Mas até os que aceitam com carimbo e assinatura, é difícil eles pedirem a via física, né? Então, se você atende à distância, por exemplo, eu atendo pessoas que são de fora do país. Né? De outros estados já complicaria muito, de fora do país, então, complicaria mais ainda. Então, se eu estivesse na fase do recibo, eu provavelmente ia fazer da mesma forma. Assinar mesmo, carimbar. Mas se eu decidisse investir em assinatura digital, e o paciente me pedisse para fazer esse processo de assinar, ele vai entregar para o plano a cópia digitalizada, né? Hoje eu não conheço planos que pedem documento físico. Até que esse paciente que me pede para assinar a nota fiscal e colocar o meu carimbo, ele entrega via digitalizada. Eu não mando para ele o documento pelo correio. Então, eu acho que não tem necessidade de investir em assinatura digital, não por enquanto. Então, a gente precisa sempre estar acompanhando aí se tem alguma oportunidade, isso facilitaria muito a vida. Mas eu acho que não precisa, tá? Que mais que você vai colocar? Você vai colocar o valor total. No caso, você poderia assinar manualmente ou digitalizar. No caso de não ter assinatura digital, sim, exatamente isso. Né? Até no modelinho que eu compartilhei com vocês, de recibo, você vai imprimir ali o seu recibo. Não, gente, o nosso objetivo aqui é sempre gastar menos. Sempre. Então, se tiver a oportunidade de não gastar, então é melhor ainda. E não ter impedimentos, né, para que você realmente vá para a ação. Então, imprimiu ali o seu recibo na sua impressora simples mesmo, seguiu ali só esses campos que são importantes, carimbou com o seu carimbo que aí tem que ter o registro no conselho, assinou, digitaliza, ó, manda para o paciente, está tudo resolvido. É isso que ele vai apresentar no plano, tá? Então, não precisa ser uma assinatura digital, não por enquanto, tá bom? Você vai colocar a quantia que você recebeu. Então, se você recebe por sessão, você vai emitir um recibo por sessão. Você vai emitir o recibo quando você recebe. Se você recebe antecipadamente, então tem pessoas que cobram no início de cada mês para as sessões que o paciente vai fazer aquele mês. Então, por exemplo, a gente está no início de março, os pacientes estão pagando para as sessões de março. Então, você vai colocar a data que você recebeu e vai ali descrever as sessões. Cuidados nesse sentido. Alguns planos não aceitam pagamento antecipado de psicoterapia. Eu até bati um papo com a minha advogada em relação à questão do contrato de psicoterapia, né? Quais cuidados precisa ter quando o psicólogo cobra antecipadamente? Porque o paciente pode pedir aquele valor de volta. Se ele decide encerrar o processo no meio do mês, e ele tem o direito de ter o valor de volta. Então, quando você entrega esse recibo, tem aí um pequeno risco, né, de você ter que cancelar, então pedir a devolução desse documento, ou formalizar esse cancelamento, se for algo digital. Mas eu sei que a maioria dos psicólogos acaba cobrando depois das sessões. Então voltando à questão do plano. Tem planos que não aceitam pagamento antecipado, porque eles entendem que eles vão reembolsar algo que o paciente pagou e fez. Então, se ele não fez, eu não vou reembolsar. Tem que ter carimbo sempre, tá? Nota fiscal não, recibo sempre. Sempre, sempre, sempre. Carimbo com o número do conselho. Então, os planos, eles podem recusar a entrada no reembolso se for de pagamento antecipado. O que eu recomendo vocês a fazerem? Se for o seu caso, acompanhe o primeiro reembolso. E deixe isso claro para o seu paciente. Olha, eu vou acompanhar com você esse primeiro reembolso. Se for necessário, a gente vai reemitir, vai cancelar este recibo, esse documento, para que a gente emita ali conforme o seu plano solicita. Se você conseguir se informar antes, melhor, para não ter nenhum tipo de risco. O que eu vejo alguns psicólogos fazendo, e que é bem interessante, é de, aí sim, quando o plano não libera esse reembolso de pagamento antecipado, ir emitindo por sessão. Então, ele recebe o valor ali no começo do mês, e aí ele vai emitindo por sessão.
não é o mundo ideal. O ideal é que todas as informações se casem, tá? Mas, daí, em alguns casos, isso é necessário quando a modalidade de pagamento para o psicólogo é feita dessa forma. Quando é posterior, muito tranquilo. Eu nunca vi planos recusarem reembolso tendo essa cobertura no plano, né? Então é sempre importante a gente falar para o nosso paciente consultar com o plano dele se tem a cobertura de reembolso, porque o recibo vai ser um dos documentos que ele vai ter que apresentar. Então, quando é posterior, você pode informar ali o grupo de sessões que é correspondente àquele período. O que eu já vi, eu vou dar um exemplo específico de um plano de saúde que eu acabei tendo mais proximidade, que foi a Suamérica. Bradesco, eu não lembro se é dessa forma também. Na Suamérica, quando o paciente está entrada pelo aplicativo no reembolso, ele vai informar como se fosse uma sessão. Então, ele vai, acho que tem um campo para colocar o valor total do recibo ou da nota, tem o valor do atendimento e tem a data do atendimento. Imagina que tem 4 sessões ali descritas naquele recibo. Ele vai lançar o pedido de reembolso 4 vezes. Ele vai colocar o mesmo número de reembolso, só que ele vai colocar a data diferente. Então, esse é outro campo que vai estar lá no nosso recibo, que aquele valor que ele pagou é correspondente às sessões realizadas nas datas, e a gente descreve quais são todas as datas que ele realizou as sessões. Então, se ele realizou 4 sessões, a gente coloca as 4 datas. Tá bem? E aí ele dá entrada 4 vezes. Tem um plano específico que, mais recentemente, o paciente teve problema por não conseguir dar entrada em nota fiscal e o recibo é o mesmo processo. Gente, tudo que eu falar de nota fiscal é o mesmo processo para recibo, tá? Que é a A1000. Eu não sei se está com algum bug aí no sistema deles, o que está acontecendo, mas se ele tenta lançar pela segunda vez o recibo ou a nota que foi emitida na mesma data, ele não deixa, ele entende que aquele reembolso já foi dado entrada. Então, no caso da A1000, eu acabo acompanhando com os meus pacientes, a gente emite, apesar dos meus pacientes fazerem um pagamento por mês, a gente emite ali uma nota fiscal por sessão, tá? E a gente tem que ter muito controle. Controle do quê? Quando a gente vai emitir uma nota fiscal por sessão ou um recibo por sessão, aqueles recibos precisam estar dentro daquela janela de 30 dias daquele mês. Então, se ele me pagou, por exemplo, dia 30 de... Gente, é 31, né, esse mês? 31 de março. Ele me pagou correspondente às sessões de março, então eu preciso emitir a nota fiscal dentro daquele mês. O valor que entra na minha conta tem que ser no mesmo mês da emissão das notas. Então, eu vou emitindo as notas fiscais, ou se eu recebo antecipadamente, eu também vou emitindo as notas fiscais. Eu tenho que fechar aquele período financeiro, sempre a gente vai considerar data versus dinheiro em conta. Então, eu vou considerar aquele período financeiro para que eu tenha ali todos os recibos que, no montante, correspondem ao valor total que está na minha conta. O mundo ideal é a gente ter um recibo para o conjunto de sessões com um pagamento ou um pagamento por sessão, mas aí fica um pouco mais difícil de administrar, né? O mundo ideal seria mesmo um conjunto só, mas eu acho que tem planos que a gente vai ter que acabar se adaptando aí para que o paciente consiga solicitar um reembolso. E é importante você sempre perguntar para o seu paciente qual que é o seu plano. Não porque você vai usar essa informação de alguma forma no seu atendimento, mas porque você vai começando a entender o que esse plano tem, o que aquele plano tem. Por exemplo, a Care Plus pede para que eu descreva na nota fiscal que eu tenho registro para atendimento online no EPSI, que é o registro lá do Conselho Federal. Então, eu coloco essa informação na minha nota. Teria que colocar no meu recibo. A gente vai começando a entender o jeitão ali dos planos, sabe? E a gente vai se adaptando ali para que o paciente também consiga ter o reembolso dele. Então, esse é um documento, né? Percebe a importância dele? Parece só um papel, né? Não é, não. Então, a gente vai colocar as datas das sessões e a gente vai colocar o valor individual de cada sessão. Então, se eu tenho... Agora vamos dar o valor. Se eu tenho um recibo lá de R$800 e eu cobro R$200 por sessão, eu vou colocar que eu recebi o valor de R$800. Para sessões realizadas, eu coloco as 4 datas que as sessões foram realizadas.
E aí eu vou colocar valor individual por sessão, R$200. Porque é essa informação que ele vai usar quando ele for lançar ali no aplicativo dele, no sistema do plano de saúde, tá bom? Aí embaixo eu vou colocar o nome do paciente, o CPF do paciente, porque se for dependente, se for uma criança ou um adolescente, é ali que eu vou colocar os dados do meu paciente. Então, quem pagou, o pai ou a mãe, quem é o paciente, tá ali o nome e o CPF do meu paciente. Se não tiver CPF, porque tem criança que não tem ainda, né? A gente pede geralmente ali na adolescência, coloco só o nome completo, tá tudo certo, tá? Mas quem pagou, a gente precisa ter o CPF. Não é uma informação opcional. Do dependente é opcional. Quando a gente vai lançar no sistema da Receita, que é o Carnê-Leão, que a gente vai ter uma aula sobre isso, tem a opção da gente não informar o CPF, porque não tem, tá? Aí eu vou colocar São Paulo, sua cidade, a data que você recebeu o valor, e aí você vai ter um local para você assinar, em que tem o seu nome completo. A gente vai facilitar a vida do paciente para quando ele for declarar o nosso CPF, se for pessoa física e for recibo. Se for pessoa jurídica, você não vai colocar essa informação na nota fiscal, porque ele já vai declarar e já tem os dados lá da pessoa jurídica na parte superior da nota. Então, recibo, nome, CPF, o número de registro no conselho e que você é psicóloga. Aí você carimba, mesmo tendo essas informações. Você vai carimbar, vai colocar o seu carimbo, que vai ter o seu nome. O que tem que ter nesse carimbo? Seu nome completo, o número do registro no conselho e que você é psicóloga. Então, a gente precisa ter ali o conselho ativo, registro no conselho ativo e essa informação. E aí você pode colocar ali o endereço no final. Por que a gente coloca? Gente, são as mesmas informações que tem em nota fiscal. Então, é importante que essa informação esteja lá. Até porque se você precisar, se o próprio paciente precisar por algum motivo, o plano precisar por algum motivo, por algum tipo de auditoria, eu nunca passei por auditoria do plano, né, nesse sentido. Mas fica fácil ali de te encontrar, de ter informações sobre você. Então, coloque essa informação também, tá bom? Que mais de recibo? Vou só dar uma pincelada no tema Carnê-Leão. No meu primeiro ano de consultório, eu não fiz o Carnê-Leão, nem sabia o que era isso. Não sei se vocês sabem. É um sistema da Receita, tá? Não é um carnê, mas ele gera uma guia de pagamento, em que a gente faz ali alguns lançamentos dos recebimentos e das despesas que a gente tem como autônoma mesmo. Se você é PJ, se você tem CNPJ, você não precisa fazer isso é para autônomo. Então você lança lá suas receitas e suas despesas e aí ele vai calcular o valor que você tem que pagar de imposto de renda naquele mês. O certo é que a gente faça isso todos os meses, tá? A gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso. Mas por que a gente precisa fazer por mês e a gente não faz no ano? Porque a Receita deveria receber por mês. Então, ela pode te cobrar uma taxa. Eu não fui cobrada quando eu comecei, e eu não fiz naquele primeiro ano. No ano seguinte eu fiz, e aí no meio do ano seguinte, no meio do segundo ano eu já abri a empresa. Então, aí já mudou um pouquinho o processo também, tá? Gente, olha só, 40 minutos falando de recibo. Nada simples, né? É simples, mas burocrático, né? Como eu disse. Bom, fiquem à vontade para sinalizar se vocês tiverem alguma dúvida. Quem está aqui há mais tempo sabe que eu respondo as mensagens. Passou voando. Ai, que bom, quer dizer que foi bom. Pode me mandar mensagem também no direct. Eu estou abrindo caixinha de pergunta, vou começar a abrir todos os dias para que vocês possam interagir também por lá. Se tiver alguma dica, algo que está pegando aí no meio do caminho, mesmo que não tenha relação com a aula, já sinaliza, porque a gente vai colocando aqui na programação das próximas aulas. Vi aqui o pedido da Virgínia em relação ao modelo de recibo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar ele nos stories, tá? Eu vou puxar ele lá do feed, eu vou postar nos stories para ficar mais fácil para vocês localizarem, assim que finalizar aqui a live. Sobre ser autônoma ou ter CNPJ. Pri, tem um cálculo que a gente faz, é um cálculo um pouquinho complexo, a gente precisaria também de uma aula toda para explicar sobre isso. Não sei se vocês viram o post de ontem da Andressa, que foi uma psicóloga,
que eu acompanhei esse movimento, né, da transição dela de pessoa física para jurídica. No início, não vale a pena CPJ, tá? Porque a gente acaba tendo que ter ali tem todo um contexto, mas, por exemplo, a gente precisa ter um prolabore, que é como se a gente definisse um salário para a gente do valor que entra para nossa empresa. Então, é como se a gente fosse nossa funcionária e a gente paga o nosso salário. Então, tudo tá linkado e tem duas tabelas de imposto para quando a gente fala de pessoa jurídica. Uma que começa com 6% e outra que começa com 15,5%. É muito diferente. Então, dependendo da faixa de faturamento, a gente ainda tem duas tabelas que vão depender do valor do prolabore, então é um negócio um pouquinho mais complexo. Mas no início, não encane de ter pessoa jurídica. Começa como autônoma. A gente precisa só ter esse cuidado em relação ao Carnê-Leão e ao INSS, a gente vai falar disso não é na próxima aula. A próxima aula é depois de amanhã. Estou pensando em fazer aqui uma batalha de temas, né? Uma votação em relação aos temas das aulas. E conto aí com a participação de vocês. Interajam, mande, eu respondo sempre as mensagens de vocês. Então, fiquem bem à vontade para trocar aqui comigo, tá bom? Nós somos uma rede, né? Não sou sozinha. E a gente se preocupa, né, com relação a isso. Com essa parte financeira, acaba gerando muitas dúvidas. E a gente não tem nenhuma explicação. Acho que esse conteúdo a gente poderia bem ter na faculdade, né? É uma pena. Mas, enfim, aí a gente corre atrás do prejuízo, né? Não adianta a gente ficar pensando assim, o negócio, então, como que a gente resolve? E a gente está aqui, o psicólogo na prática, exatamente para isso, né? Para a gente tornar praticável aquilo que a gente não viu na faculdade, e porque o atendimento na faculdade é muito diferente da vida real, né? Muito diferente, toda a rotina é diferente, mas muito mesmo. Bom, gente, é isso. Nós temos um encontro marcado aqui toda segunda e quarta-feira, às 20h20, para ficar fácil para todo mundo memorizar. A gente sempre vai ter uma aula aberta aqui para vocês. A gente está decidindo em relação a deixar esse conteúdo gravado ou não. Essa eu vou deixar gravada, tá? Vou deixar aqui disponível. A gente está tentando ver um jeito de deixar um pouco mais funcional também para vocês esses conteúdos, tá bom? Essa troca é legal, né? O tá ao vivo tem muitos ganhos porque a gente pode interagir, né? Então eu vou conversando com vocês ao mesmo tempo em que eu vou passando conteúdo. E eu acho muito mais gostoso assistir ao vivo do que assistir depois gravado. Mas a gente entende que nem todo mundo consegue entrar no mesmo horário. Fiquei feliz que bastante gente entrou hoje, né? Acho que é um horário que acabou ajudando bastante gente a entrar. Meninas, vi que teve meninos também que entraram aqui, fiquei feliz também, né? A maior parte são meninas, né? Mas entraram alguns meninos também. Por hoje é isso. Nos vemos depois de amanhã, às 20h20. E fiquem à vontade para me mandar mensagem, para colocar lá na caixinha de pergunta. E terminando a live aqui, eu vou colocar lá o post com o modelo de recibo que eu comentei com vocês aqui, tá bom? Um beijo e até quarta, gente!